Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 33 e 34. O capítulo 33 trata dos deveres do atalaia. Segundo Mude, a queda de Jerusalém assinala um ponto decisivo no ministério de Ezequiel. Os até agora ameaçadores oráculos contra Judá e seus inimigos pagãos cedem lugar às mensagens exortativas de um pastor para o seu povo arrasado. O profeta, portanto, é recomissionado como atalaia para preparar o seu povo para uma nova era. Verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Atalaia significa alguém que cuida, espia, vigia. A ilustração do atalaia aqui no capítulo 33 é extraída do que era a prática comum em tempo de guerra. O homem incumbido pela sua cidade para agir como seu atalaia e para advertir sobre a aproximação de uma força inimiga tinha uma pesada responsabilidade. Devia soar o alarme de modo que os habitantes da cidade que estivessem cultivando as terras ao seu redor pudessem recuar para trás dos muros da cidade e preparar-se para a batalha. Qualquer homem que desconsiderasse a advertência estaria virtualmente assinando sua própria sentença de morte, mas nenhuma culpa seria atribuída ao atalaia. Se, porém, o atalaia fracassasse quanto ao seu dever de advertir, seria considerado responsável pela morte de todos quantos fossem achados desprevenidos. Assim, o dever do profeta enquanto atalaia era advertir o povo da ameaça de julgamento pela palavra do Senhor. Quando esta palavra condena o perverso, o profeta deve passar adiante a mensagem ou ser considerado responsável. A exposição dos deveres do profeta é mais breve do que a que vimos no capítulo 3, do verso 16 ao 21, onde a referência específica a advertir o homem justo, bem como o ímpio, mas o princípio permanece idêntico nas duas passagens, versos 8 e 9. Se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Os versos 10 ao 16 são um convite ao arrependimento. Pela primeira vez desde o início do livro, mostra-se que os exilados têm consciência do seu próprio pecado. Verso 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Assim, duas palavras graciosas são concedidas aos exilados atribulados diante do sentimento de um destino irrevogável. Primeiro, Deus ele não tem prazer na morte do perverso, mas deseja que ele se converta de seu mau caminho e viva. Segundo, o passado não é irrevogável para os homens, pois eles são livres para se arrependerem ou pecarem. O arrependimento é a obrigação de todos os homens. A indisposição para arrepender-se é uma negação do verdadeiro espírito de fé na misericórdia de Deus. A doutrina evangélica da segurança deve sempre ser equilibrada pela palavra de precaução. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, de acordo com 1 Coríntios 10, 12. Para ser genuíno, o arrependimento precisa demonstrar-se numa qualidade de vida marcada pela obediência à palavra de Deus. Os versos 21 ao 33 falam da notícia da queda de Jerusalém e da falta de arrependimento deste povo. Verso 21. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Embora isso lhes viesse como o impacto de uma tragédia, o próprio Ezequiel estava plenamente preparado para recebê-la. A ele, é claro, fora dada a presciência profética do evento, mas também estivera em estado de êxtase na tarde anterior, e sua mudez ritual fora aliviada por alguma razão. Conforme o capítulo 24, verso 27, esta libertação do seu silêncio divinamente imposto era uma indicação de que estava para raiar o dia da notícia trágica. Significava que agora podia falar pública e livremente acerca de todas as coisas que estavam fermentando dentro de si. Verso 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Quando de fato falou, suas primeiras observações consistiram em mensagens acerca do povo que fora deixado na terra de Judá, um povo que continuava praticando abominações contra o Senhor e ainda assim reivindicando bênçãos.
Versos 25 e 26. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir a terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Diante da falta de arrependimento, sofreriam as penalizações do Senhor com a morte. E também Ezequiel falou acerca dos seus companheiros do exílio, que vinham até ele e mostravam-se interessados nas palavras do profeta, todavia não colocavam nada em prática. Versos 31 e 32. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Infelizmente, escutava Ezequiel como os homens escutavam canções de amor, especialmente de um tipo altamente sensual, e como a quem tinha uma voz suave e que tangia bem. Todavia o Senhor, ele consola o profeta declarando que quando todas as profecias se cumprirem, todos saberão que houve e que ouviram um profeta do Senhor e não um cantor mercenário qualquer. O capítulo 34 trata dos pastores de Israel e suas ovelhas, dos pastores do passado e do pastor do futuro. Não é incomum nem no Antigo Testamento, nem em outros escritos do Antigo Oriente Próximo ver governantes designados como pastores. A palavra pastor sugere a liderança e o cuidado, e era, portanto, uma metáfora apropriada para se usar no caso de monarcas hereditários, que de outra forma poderiam pensar somente em termos de dominar o seu povo. Os versos de 1 ao 10 tratam da condenação dos pastores, versos 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Os reis de Israel, designados pastores, receberam 3 acusações. Primeiro, exploravam cruelmente o povo que estava debaixo de seus cuidados. Segundo, não cuidavam dos membros fracos e indefesos de sua comunidade. Em terceiro lugar, não guardavam o rebanho, permitindo assim que as ovelhas se desgarrassem. Isso significava que essas ovelhas eram presas fáceis para todas as feras do campo, aqui representadas pelas nações hostis do mundo, como indica os versos 5 e 6. Afinal, elas andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Por causa de toda a negligência, Deus declara estar contra os pastores, embora reinassem sob a sua providência. Tendo fracassado nas suas responsabilidades, não teriam permissão para continuar reinando. O rebanho seria removido dos seus cuidados e eles seriam depostos do seu cargo. Versos 9 e 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. Infelizmente, há muitos pastores nos dias de hoje que só se interessam pelo que as ovelhas podem oferecer. Não há cuidado sincero, preocupação genuína, tais como os descritos aqui. Diante disso, o Senhor, como bom pastor que é, promete ele mesmo buscar as suas ovelhas e delas cuidar. Verso 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Porém, os versos 17 ao 22 trazem um julgamento também no meio das ovelhas. O bom pastor que busca e cuida de suas ovelhas, agora torna-se juiz também e trata das ovelhas más no meio do rebanho. Verso 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O Senhor deixa muito claro que o seu rebanho realmente será purificado, não somente de sua má liderança, como também de seus maus membros. Os versos 23 e 24 trazem uma promessa tremenda de Jesus como bom pastor. Verso 23 e 24. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará e ele lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, lhes serei por Deus e o meu servo Davi será príncipe no meio delas e eu, o Senhor, o disse. De forma escatológica, Ezequiel antevém o rebanho disperso do Senhor sendo reunido em torno do Messias, o bom pastor. O contexto dos versos finais é a consumação da presente era e o início de uma nova era. O rebanho disperso será reunido de volta na sua própria terra num ato escatológico de livramento, não sem o seu elemento de julgamento, é claro. E essa nova era será marcada por uma nova aliança que banirá as feras da terra e garantirá a segurança, a fertilidade e a produtividade para aqueles que nela
habitarem. Versos 28 e 29. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. A prosperidade e paz derramada sobre Israel terão uma dimensão tal que todos os reconhecerão, o Senhor como o bom pastor que cuida, que protege, que guia o seu povo. Verso 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Glória a Deus, porque conhecemos esse bom pastor que deu a sua vida por nós. Esse bom pastor cuida de cada uma de suas ovelhas, provendo amor, perdão, esperança, salvação e cura. Evangelho de João, capítulo 10, versos 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, e então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 35 e 36 do livro do profeta Ezequiel.